2. O Supremo Tribunal Federal adiou para o dia 23 de agosto, semana que vem, né? A discussão sobre o porte de drogas para consumo próprio. A pauta estava prevista para a sessão desta quinta-feira, ontem, que acabou dedicada à análise da criação do chamado juiz de garantias. Para falar sobre como o Supremo Tribunal Federal tem se sobreposto ao Congresso Nacional, eu converso agora com o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado, Adalberto. Saudar a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Deputado, antes da gente entrar no assunto de drogas, a gente viu ontem uma sessão da CPMI, quase caricata a atuação do hacker da Vaza Jato ali, né? Teve uma pergunta, aquilo foi risível, literalmente risível, né? Ele não queria responder a nada dos deputados de oposição, os parlamentares de oposição, deputados e senadores. Quando ele foi perguntado quem era o sujeito que estava ali numa imagem, que era exatamente o advogado, ele falou, não vou comentar. Bom, enfim, mas a gente está vendo ali, o senhor percebe que a CPMI está se deslocando da investigação clara do que deveria apurar a responsabilidade sobre o dia 8, inclusive de quem poderia ter evitado aquilo, e aí, claro, é o foco no governo que tinha assumido já no dia 1º? Com certeza, Adalberto. Desde o começo nós estamos percebendo que o governo, numa tentativa de blindar e de impedir investigações que possam avançar e descobrir toda a questão da sua omissão, houve uma omissão. Nós estamos aqui querendo entender se foi uma omissão dolosa ou culposa, mas tudo indica que foi dolosa. E aí você percebe que há todo um trabalho de blindagem em que os parlamentares do governo não permitem que sejam convocados personagens chaves dessa omissão. Por exemplo, o G. Dias. G. Dias, todos vimos aquelas imagens que chocaram todos nós, em que ele convive ali, ele recebe manifestantes, vândalos, de uma forma muito amistosa. E ele sequer é convocado e sequer preso. Você destacou aqui muito bem. Hoje nós vimos uma operação em que 8 pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal foram presos. E o G. Dias até agora nada. Não é preso, nada acontece com ele. Mas aí vocês dão, a CPMI dá espaço, vocês veem que eles deram espaço para um hacker, uma pessoa que tem uma ficha corrida, que é estelionatário, ele já foi preso por tráfico de drogas, furto, foram diversos crimes e que não tem nenhuma relação com o 8 de janeiro. Um fato totalmente anterior ao dia 8 de janeiro. O 8 de janeiro deveria, a CPMI, se ater somente aos atos de vandalismo que aconteceram naquele dia e os seus desdobramentos, inclusive a possível omissão dolosa do governo federal. Mas estão querendo aí fazer convocação sobre questões de joias, fazer uma convocação de um hacker que não tem, a palavra dele não tem validade alguma. Você viu ali o que ele fez, ele quis jogar para uma plateia do governo, fazendo diversas acusações sem nenhum tipo de prova, acusações gravíssimas contra o presidente Bolsonaro e caindo em muitas contradições. Enquanto os parlamentares do governo faziam os questionamentos a ele respondia de forma muito categórica, querendo incriminar o presidente Bolsonaro. Mas quando os deputados e senadores de oposição perguntavam a ele, ele falava, ficarei em silêncio. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro apontou diversas inconsistências. Por exemplo, ele disse que ele foi no Ministério da Defesa no dia 10 de agosto. Depois ele disse também que ele foi o mentor intelectual daquele relatório das Forças Armadas em que foi enviado ao TSE demonstrando a possível inconsistência que havia nas urnas eletrônicas. Só que esse relatório foi feito no dia 24 de junho, muito antes dele supostamente ter ido ao Ministério da Defesa. E esse relatório ainda foi, depois referendado, ele foi reiterado no dia 1º de agosto. É um total desencontro das informações. Mas depois nós vimos tudo aquilo que foi muito divulgado. O advogado dele é lulista, fazendo propaganda de um livro, dizendo que tudo que fosse vendido daquele livro ia ser arrecadado e colocado para a defesa do Walter Delgatti. Nós vimos ele dizendo também que ele tinha intenção, com toda essa repercussão, de ser candidato a deputado federal. Eu acho que aquilo ali foi tudo orquestrado, foi tudo... Eu acho não, tenho certeza que tudo foi orquestrado, manipulado, mas eu não vou dizer quem é, vou fazer igual ao Walter Delgatti fez, por medo mesmo de que haja um tipo de retaliação. Ficarei em silêncio.
Tá, deputado, porque chamou atenção as contradições, obviamente, a negativa completa dele. Aliás, e uma coisa também, que ele ganhou esse direito do Supremo que chama atenção, né? Ele é testemunha. E ontem foi perguntado exatamente ao senador que presidia ali, acho que é o senador Cid Gomes, né? Que presidia a CPMI naquele momento, se ele estava na condição de acusado, ou se ele estava de investigado, ou se ele estava na condição de testemunha. Porque o direito brasileiro diz claramente, testemunha não pode se ausentar de resposta. Tem até o direito de falar, não sei, não me lembro. Tudo bem, é uma resposta. Dizer que não vai falar, não pode. Acusado, sim, não pode, não, ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Mas, enfim, ele ganhou esse direito do Supremo de permanecer calado ou não responder questões que ele acha que poderiam incriminá-lo. Mas, enfim, essas coisas todas chamam muita atenção. Deixa eu só voltar ao assunto da questão de drogas. A gente viu uma resposta que até chamou atenção pela surpresa, né? O presidente do Senado, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, recentemente reclamou com o Supremo Tribunal Federal, de forma pública, de estar tocando um assunto, discutindo um assunto, votando um assunto que é exatamente o porte privado de drogas, né, da pessoa poder portar drogas, sendo que é um tema do Congresso Nacional. Essas coisas são de assunto legislativo, porque tem representatividade. E se as pessoas votarem de uma maneira que a população não gosta, não conseguem se reeleger, ou seja, ali tem uma resposta, a proximidade com o público. Qual é a sua opinião do Supremo, independentemente da reclamação do presidente do Congresso, continuar com essa discussão? Só não o fez ontem por uma questão interna, de preferir discutir o juiz de garantias, mas está marcado para a semana que vem a votação, voltar ali a discussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Olha, a culpa é exclusiva do senhor Rodrigo Pacheco. Ele, como presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, ele é o único que tem a ferramenta, um instrumento para dar um basta nessa usurpação de competência, nesses abusos que vêm sendo perpetrados por alguns membros do Supremo Tribunal Federal. E ele não faz por uma simples razão, porque ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele permite que possa acontecer todo esse vilipêndio da República, essa destruição da nossa Constituição, de uma forma muito tranquila por parte dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ele não faz nada, ele não coloca os processos de impeachment na frente, existe o exercício de atividade político-partidária como uma das causas para um processo de impeachment do membro do Supremo Tribunal Federal. E nós vimos já diversas vezes, o Barroso, por exemplo, já fez inúmeras vezes o exercício de atividade político-partidária. Nós fizemos um processo de impeachment contra ele e o senhor Rodrigo Pacheco não faz nada com relação a isso. Quando ele faz a sua manifestação reclamando desse papel de intromissão do Supremo Tribunal Federal na competência legislativa do Congresso Nacional, nós até pensamos que ele poderia estar diante de um momento em que faria alguma coisa. Mas ele não faz nada. E nós percebemos o seguinte, o artigo 28, que é o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, é a constitucionalidade. Qual é o artigo 28? Da Lei 11.343. É a figura do usuário, que fala que aquele que tem consigo, que mantém e que usa a droga para fins pessoais, hoje é crime. Só que a pena, não há uma pena de restrição de liberdade, não há uma pena privativa de liberdade, há apenas 3 tipos de penas alternativas: a admoestação verbal, prestação de serviço à comunidade e participação em cursos sobre os males das drogas. É basicamente isso. E ainda que o usuário não cumpra nenhuma dessas medidas alternativas, ele não responde pelo crime de desobediência, ele nunca será preso. Isso daí já foi uma mudança muito grande para o nosso ordenamento jurídico, porque inseriram uma figura de um crime sui generis, porque todo crime tem uma pena de restrição de liberdade. Tá. Mas o legislador optou por fazer um caminho para a descriminalização, mas não descriminalizou. Agora, quando eles querem julgar a constitucionalidade, significa o quê? É constitucional ou não o usuário poder ser penalizado como criminoso? Porque hoje ele é criminoso ainda que não seja preso. Deputado, ele quer fazer isso. Só que o que eles querem fazer é mais do que isso. Eles não querem julgar a constitucionalidade. Eles querem julgar que tipo de porte de drogas pode ser considerado crime ou não. Como foi o voto do Alexandre de Moraes, que até 60 gramas não vai ser considerado crime.
Então, É uma mudança no entendimento da lei. Eu vou só pedir licença ao senhor, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu gostaria que o senhor permanecesse conosco para a gente continuar esse debate, porque nós estamos falando de invasão de prerrogativa, ou seja, de um poder se sobrepor ao outro, o que afronta a Constituição Federal. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Estou conversando aqui com o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, justamente sobre a discussão que o Supremo Tribunal Federal tem insistido em fazer, apesar desse tema sobre porte de drogas já estar legislado e ser um assunto claro. Qualquer alteração numa lei tem que ser rediscutida no Congresso Nacional. E com isso você pode sugerir, mas há todo um processo legislativo que o Supremo simplesmente está ignorando. Bom, deixa eu voltar aqui. Deputado, antes de tudo, obrigado pela gentileza de aguardar o nosso rápido intervalo aqui. O senhor estava falando justamente porque o que o Supremo está fazendo, ele está revendo um ponto da lei. Ele está reescrevendo a lei ou reinterpretando a lei. A gente já viu reinterpretação constitucional. Eu tenho aqui eu disse há muito tempo aqui já, que talvez a profissão mais difícil hoje no Brasil é professor de direito. Ele pode ensinar o que está nos livros, o que está na Constituição, mas não quer dizer absolutamente nada, porque decisões inovadoras do Supremo Tribunal Federal têm vindo a todo momento, e não só do Supremo, também do STJ. Nesse caso específico, o senhor vê alguma outra possibilidade? O senhor mencionou, inclusive, eu também tinha feito a menção ao presidente Rodrigo Pacheco do Congresso, ou seja, do Senado da República, ele já fez essa reclamação, mas há a possibilidade de o Congresso fazer algo mais para parar essa, digamos, sanha legisladora do Supremo Tribunal Federal? Olha, nós protocolamos um projeto de decreto legislativo para que seja feito tanto um plebiscito quanto um referendo, né? O referendo, ele é após uma decisão que foi tomada. E nós estamos pensando em fazer esse referendo na eleição do ano que vem. Então, não teria nenhum custo para o poder público. Seria feito durante a eleição. Um referendo para que a população possa opinar se ela quer ou não a descriminalização do porte de drogas. Porque o que eles estão fazendo é ignorar o voto popular. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que todo poder emana do povo, que o exerce através dos representantes eleitos, que somos nós, os deputados, senadores, e eles estão violando esse poder do povo. Por quê? Se nós optamos por fazer com que o artigo 28 seja crime, ou seja, a figura do usuário, ainda que não haja uma punição de restrição de liberdade, continua sendo crime, é porque nós representamos a população e não queremos que isso seja modificado. Nós representamos o povo, a vontade do povo, mas 11 pessoas que não tiveram um voto sequer acham que a opinião deles é mais válida, é mais importante e querem fazer isso na marra. Por quê? Porque há um vácuo de poder. Aliás, não há vácuo de poder. Quando um poder se atrofia, o outro poder se hipertrofia. E isso aconteceu por diversas vezes. Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal fez uma anomalia jurídica no nosso ordenamento jurídico, em que equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo, quando não houve nenhuma resposta do Legislativo, isso daí já teve uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, dando mais poderes que, inclusive, agora nós estamos vendo. Mais uma vez, eles querem agora legislar sobre drogas e ainda querem legislar sobre o aborto. A lei não fala nenhuma questão dessas que eles estão tratando. Tanto quanto uma possível questão de um usuário com até 60 gramas poder não configurar crime, não configurar a figura do artigo 28. Porque o que eles estão dizendo é o seguinte, eles querem julgar a constitucionalidade do artigo 28, se é crime ou não. Agora, quando eles falam que vão constitucionalizar, eles só vão dizer se é condicional ou não. Mas eles estão querendo legislar, colocar possibilidades. Aí eles querem dizer que até 60 gramas não vai ser considerado crime. O que vai acontecer? Os efeitos nós já estamos vendo. Eu, quando tenho ido à praia com minha família, vejo uma porção de gente fumando maconha, porque sabe que o Supremo Tribunal Federal é que manda no Brasil e que vai definir que isso não é mais crime. E se o tráfico ainda vai ser crime, de quem que os usuários que não serão criminosos vão adquirir? Do mercado negro. Vão financiar uma atividade criminosa. É uma esquizofrenia total que estão promovendo no país.
É porque, vamos lá, a menos que o sujeito plante a própria droga, e isso também é crime, dependendo, obviamente, do que acontece, de que forma acontece, que ele refine o que ele está usando, porque o voto do ministro Gilmar Mendes é para todas as drogas, ele é minoria ainda, né? Os outros 3 votos é só em relação a cannabis, em relação à maconha. Mas essa droga está sendo comprada do traficante, e isso, bom, todo sujeito que compra essa droga acaba sendo um acionista do tráfico, é um incentivador do tráfico, que é o crime. E hoje a gente tem um país violento, sobretudo por causa do tráfico de drogas. Isso é uma explicação muito clara. Quer dizer, como é que se fecha essa conta? O Supremo simplesmente está se atendo a um ponto sem levar em conta o global, porque do Supremo se espera, quando se vai a essa análise, e essa análise, concordo com o senhor, nem é do Supremo, é uma análise do Congresso Nacional, mas imagina-se que vai pacificar o entendimento. Está criando mais um problema na lei. Exatamente, criando um problema na lei, porque não há nenhuma previsão nesse diploma, a lei antidrogas, lei 11.343, de possibilidades em que haverá o crime do usuário e na possibilidade também de não ter crime de usuário. Todo usuário é criminoso de acordo com o artigo 28. Aí você falou a respeito do voto do Gilmar Mendes. Por mais que eu discorde totalmente desse voto e também desse julgamento, porque não cabe a eles dizerem se é constitucional ou não, porque não há nenhuma previsão na Constituição de algo que restrinja a nossa atuação para legislar sobre drogas e dizer que o usuário é criminoso. Mas, ainda assim, o voto do Gilmar Mendes é o voto mais coerente, digamos assim. Porque se ele está julgando se é constitucional ou não, ele tem que dizer realmente, o artigo 28 é inconstitucional ou é constitucional. E se é inconstitucional, todas as drogas têm que ser liberadas. Mas os outros legisladores do STF querem criar aí essas hipóteses. Até 60 gramas não vai ser crime, só para maconha. Isso é o papel do legislativo. O que eu mais ouço das pessoas é: para que tem isso? Para que tem o Congresso Nacional? 513 deputados e 81 senadores. Se o Supremo está fazendo tudo. Inclusive, eles estão querendo julgar uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, 442, muito em breve aí. A Rosa Weber já disse que antes dela sair, ela quer votar sobre a questão da legalização do aborto até 12 semanas. Onde está no Código Penal essa previsão? O Código Penal ele é muito claro, dizendo que o aborto é crime. Há aquelas possibilidades ali de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, caso de estupro e tudo mais, mas não há nenhuma possibilidade dizendo que até 12 semanas, ou seja, até 3 meses, não seria crime. Mas querem, mais uma vez, se intrometer na atividade do legislativo e legislar no nosso lugar. Deputado, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui. O deputado Carlos Odia, do PL do Rio de Janeiro. Boa tarde ao senhor, hein? Eu que agradeço, Adalberto. Um grande abraço a todos da Jovem Pan e todos que nos acompanharam. Muito obrigado. O deputado Carlos Odia nos trouxe aí exatamente uma análise dessa sobreposição de um poder sobre o outro, no caso do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo está parado, porque houve um pedido de vista do ministro Marcos Mendonça, né? Perdão, exatamente, acho que é isso, ministro, é isso? É isso, Nilson, só para confirmar aqui. Em relação ao marco temporal? Bom, vamos lá. Exatamente. André Mendonça, não Marcos Mendonça, perdão. André Mendonça, o ministro pediu vistas, mas também é o caso ali que está sendo julgado do marco temporal. Que a Câmara dos Deputados já se manifestou no entendimento que sim, as terras indígenas podiam ser reclamadas se estavam sendo ali usadas, se você poderia provar a sua ocupação até o 5 de outubro de 1988, que quando foi promulgada a Constituição. De repente, o Supremo começou a julgar esse caso. Na verdade, foi provocado por uma discussão que está acontecendo em Santa Catarina e que é da repercussão geral a todo esse assunto. A Câmara já disse que não, esse é o entendimento e pronto. O Senado não se manifestou. E aí, muito em função do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que ia aguardar o Supremo se manifestar. Bom, está abrindo um espaço, esse espaço está sendo ocupado pelo Supremo. O que é lamentável, porque a Constituição prevê que os poderes são independentes e harmônicos entre si, não interventores de um para o outro, né?